De volta com Rede Família Esporte, nesse segundo bloco, vamos continuar falando do Luiz Fabiano, né? Que o atacante não foge de uma briga, é verdade, todos já sabem disso. E ontem, diante do Bahia, mais uma expulsão para a carreira do jogador. Porém, foi por 2 cartões amarelos. E quando se trata dele, a repercussão é muito mais triste, né? Fazer o quê? Vamos ver. O atacante são paulino Luiz Fabiano, contrariando a própria meta pessoal de só receber um cartão vermelho nessa temporada, foi expulso pela 4ª vez neste ano. Na noite desta quarta-feira, o principal artilheiro do time na temporada foi expulso ao longo da derrota de virada para o Bahia no Morumbi e ouviu parte da torcida o chamar de Luiz Pipoqueiro. O atacante respondeu às ofensas com um aplauso irônico, o que reforça a nova crise na relação entre Luiz Fabiano e a torcida tricolor, mais uma vez. Recentemente, o presidente tricolor Juvenal Juvencio já havia colocado o atacante à venda no mercado. Tem esse temperamento porque quer vencer quando as coisas não estão saindo, né? Nosso time, infelizmente, não criou jogadas de gol para que ele pudesse finalizar, né? Eu sei porque eu joguei nessa posição também, era mais ou menos parecido com o Luiz também, quando as coisas não estavam dando certo, você queria ir arrumar um jeito de querer decidir o jogo e às vezes acabava sendo expulso, como está acontecendo com o Luiz. Mas o Luiz é um grande profissional, uma pessoa que tem um coração muito grande, quer vencer, ficou, né, no São Paulo, aí podia ter saído, ficou aí para que pudesse, junto conosco, aí, ajudar o São Paulo a conquistar títulos. Eu acho que a gente tem grande chance aí de chegada do Paulo, a gente conseguir, quem sabe, disputar essa Recopa aí, sair vencedor. Eu acredito que com o dedo do Paulo, o Paulo sabe trabalhar com jogadores, né, de todo tipo. Eu acho que o Luiz é um cara que ele vai trazer para ele, vai conseguir fazer o Luiz render. Com todo respeito ao Milton Cruz, mas, Luiz, é aí que aparece o time grande. É nesse momento que o time grande valoriza a sua mercadoria, né? Podemos dizer assim. Lógico, mercadoria é uma palavra muito forte, mas valoriza o seu atacante, que é aquele jogador que é para chamar a responsabilidade. Se é um dos principais jogadores, a diretoria tem que fazer o quê? Chamar, ver qual é o problema e chamar um psicólogo, qualquer tipo de profissional e ajudá-lo. Está deixando à mercê um dos maiores craques hoje do futebol brasileiro, que poderia estar disputando até uma seleção brasileira. Eu acho que estão deixando de lado um jogador tão importante igual o Luiz Fabiano. Infelizmente não é para deixá-lo à mercê dos problemas, mesmo que sejam ele pessoais ou não. Eu acho que o São Paulo está abandonando o Luiz Fabiano. Não poderia estar fazendo dessa maneira, o Veloso. É um abandono como profissional, na minha opinião. Saber o que está acontecendo, porque na verdade eu vejo também que o Luiz Fabiano fisicamente está abaixo também. Ele não tem mais aquela velocidade, aquele arranque. Esse lance que ele foi expulso, ele botou a mão na bola numa disputa de mano a mano com o zagueiro. É brincadeira. Quer dizer, se ele está bem, ele domina a bola no peito, bota na frente e vai dentro do gol. Segura, Vai dentro do gol. Então ele é um jogador que tinha pelo menos essa arrancada, essa velocidade, por isso ele se destacou. Então hoje ele já não tem mais a arrancada, não tem mais a velocidade que tinha, e aí faz bobagem. Bota a mão numa bola que já tinha o cartão amarelo, fica brigando porque as jogadas não acontecem, não saem. O primeiro gol mesmo do Aloysio, ele tentou ajeitar a bola para ele está tão afoito que a bola bateu na cabeça dele, foi para trás e sobrou para o Aloysio. Então a coisa não está acontecendo da maneira como o Luiz Fabiano está planejando. Então precisa conversar com o preparador físico também, talvez esteja precisando de um trabalho de velocidade. Faz um trabalho à parte. Trabalho de velocidade, recupera fisicamente o Luiz Fabiano também, que é um jogador que pode dar muito mais ao São Paulo. E ele bem também fisicamente não vai fazer esse tipo de bobagem que fez no jogo de ontem. É verdade. Com a nova temporada que se inicia na Europa, o mercado está agitado também no velho continente. Vamos saber quais são as novidades por lá e no Brasil. Confira. Robinho não vem mais para o Santos. Não por enquanto.
Isso porque o comitê gestor de futebol do clube praiano, em reunião na tarde dessa quarta-feira, decidiu que os valores pedidos tanto pelo Milan quanto pelo atleta são inviáveis. O clube praiano iria desembolsar cerca de 72 milhões de reais em 3 anos de contrato. Sem chances no Manchester City e vivendo um momento de baixa na carreira, Maicon pode ser uma novidade do Roma. O lateral brasileiro é a opção de peso para reforçar o clube italiano, de acordo com o jornal Corriere dello Sport. Ainda segundo o Corriere, o lateral direito Marcos Rocha, do Atlético Mineiro, e Carlinhos, lateral esquerdo do Fluminense, são outras possíveis opções para Roma. O Internacional está de olho no mercado de atacantes. Nesta quarta-feira, foi veiculada a notícia do interesse em repatriar Nilmar, que está no Catar, no Al Rayyan. Outro atacante que está sendo sondado pelo Colorado é o argentino Javier Saviola, de 31 anos, que atualmente encerrou o vínculo de trabalho com o Málaga da Espanha. De acordo com o dirigente do Colorado, Luiz César de Moura, no entanto, só virá um dos jogadores. Aí o Internacional sempre trazendo bons jogadores, mas não consegue acertar de forma nenhuma, né? O Internacional há muito tempo que traz jogadores, gasta uma fortuna em contratações e não consegue dentro de campo fazer com que esses jogadores se entrosem. Que fase vive o Internacional, hein? Mas se conseguir trazer o Nilmar novamente, é um belo jogador. É um jogador de velocidade, que sabe fazer gol. Se conseguir, será uma grande contratação. Quem você prefere, Nilmar ou Saviola? O Nilmar. O Nilmar já tem a cara do time, né? Já sabe como joga, já jogou, já fez muitos gols ali. Acho que é a cara do Internacional. Eu ainda preferi um meia ainda de ligação. Acho que o Saviola entraria ali muito bem nesse time Internacional, que já tem jogadores ali da base que fazem esse papel de velocidade. O Nilmar já não vem jogando aquele futebolzinho há muito tempo, viu, Veloso? Ele está longe, né, do futebol, e a gente tem aquela lembrança do jogador que se transferiu, né, do nosso país. Nós ficamos com aquela imagem do jogador veloz. Então, mas se já vier aquele Nilmar, aquele acho que já ficou faz tempo no caminho. Aquele cabe. Aqueles que já ficou pelo caminho faz tempo já, viu? Seria um bom jogador, mas aqueles que já faz uns 2, 3 anos já que não está jogando mais a mesma bola. Nesta quarta-feira, Uruguai e França avançaram à final do Mundial Sub-20 na Turquia. Essa é a segunda vez que o Uruguai chega a uma decisão de Mundial Sub-20. Em 97, na Malásia, a Celeste caiu diante da seleção argentina por 2-1. A final desse ano acontece no próximo sábado em Istambul, na Turquia. Aí então as imagens do jogo, né? O Iraque abriu o placar. Então. Tá com problemas, né? Porque um gol daí... É muito difícil tomar um gol desse. O Uruguai empatou 1-1. Empate do Uruguai, ajeitada para dentro da área, e o toque não teve como. E aí nos pênaltis, a vitória uruguaia por 7-6. O goleirão cheio de estilo, hein? Pancada na trave. O Uruguai, ó, batendo e pancada no meio, dificilmente você pega uma bola dessa aí. Pênalti de segurança. Pênalti de segurança não tem jeito, né? Quer bater um bom pênalti, você bate no meio do gol. E aí o craque, né, que tem como bater, o cara procura essas bolas. Olha que boa essa bola, quando bate assim na trave, dá até medo. E aí você vê que a maioria dos jogadores uruguaios batendo todos rasteiros, né? Muito bem batido. Bem batido. No contrapé do goleiro. Olha só, todos eles da mesma forma, né? Aproveitamento muito bom na Muito bom na seleção uruguaia, né? Olha lá, mais um, olha lá, todos deslocando o goleiro. Essa bateu no meio, né? Um pênalti de segurança, batendo no meio. Olha lá, mais iguais, praticamente todos iguais, rasteira no canto, bem no canto. E aí, isolada, né? Aí não teve como. E aí a classificação do Uruguai, um pênalti muito mal batido, pegou muito embaixo da bola. Deve ter sido o zagueiro do Iraque. Não tenho dúvida disso, né? Já não tem tanta tradição, mas o Iraque acabou se classificando muito bem e perdendo nos pênaltis. Fazer o quê? A tradição, infelizmente, acaba imperando. A novela envolvendo o consórcio Maracanã
Continua. Até quando nós vamos ver essa novela? Acompanhe então cenas desses próximos capítulos do Consórcio Maracanã. Após a assinatura do contrato com o Fluminense, o consórcio Maracanã volta as suas atenções para a negociação com o Flamengo. De início, os administradores do estádio ofereceram contratos parecidos aos dois clubes. Porém, a diretoria rubro-negra busca um acordo mais vantajoso. Um possível contrato melhor para o arquirrival não preocupa o presidente do Fluminense, Peter Simpson. O dirigente diz que ficou satisfeito com o compromisso firmado pelo clube e só lamentou o fato de os clubes cariocas não terem sido chamados para juntos discutirem o planejamento com a concessionária, ainda no momento da reforma do Maracanã. Ô, Veloso, você vê como que as coisas acontecem de forma que é meio obscura as coisas, né? Não era para que no momento em que fosse feito e anunciada a reforma do Maracanã, todos os clubes envolvidos, os 4 grandes do Rio de Janeiro, ou até os pequenos também, nada impede que todos os clubes pertencentes ali ao Rio de Janeiro pudessem ser chamados. Vamos discutir agora o que nós vamos fazer com o Maracanã após a reforma dele. Então tá aqui, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. Quem se candidata, o que nós vamos fazer com isso? Vocês pretendem? Botafogo já tem o Engenhão. Você pretende ficar com o Engenhão? Você quer ir para o Maracanã? Não, eu prefiro ficar, então eu prefiro me abster, eu quero ficar fora, já tenho o Engenhão, quero continuar ficar administrando o Engenhão. Tudo bem. Fluminense, Flamengo e Vasco. O que vocês pretendem? O Vasco não quero, eu tenho meu estádio, tá não sei o quê, só em alguns jogos, tudo bem. Flamengo e o Fluminense, só sobraram os dois. E aí? O que nós vamos fazer? Os dois. Vamos dividir isso aqui? Os dois clubes? Não é mais vantajoso você propor uma divisão com os dois principais clubes hoje do Rio de Janeiro? Né? Do que simplesmente oferecer para um deles e o outro ficar chupando o dedo, Veloso? Claro, o Maracanã é um patrimônio do futebol, um patrimônio, um templo do futebol carioca. E não pode ter uma exclusividade de uma equipe, né? Concordo contigo. Eu acho que até os 4 grandes poderiam discutir. Também. Acho que seria mais fácil. Menos o Botafogo, porque tem o Engenhão, né? Mas o Engenhão a gente nem sabe quando vai ter novamente. Mas também é só um problema de estrutura, né? Lá em cima. Que não se resolve, Mas né? vai se resolver, né? Ali é um problema burocrático. De qualquer maneira, eu acho que poderia trazer para a conversa para que o negócio tenha facilidades, né? Porque o Maracanã, o estádio, o investimento que foi feito, a maneira que ficou, o que significa o Maracanã para a cidade do Rio de Janeiro, né? É importante que se haja um consenso e que as equipes possam participar, dividir e voltar a jogar no Maracanã, que é mais importante. Que o torcedor do Rio está órfão de estádio nesse momento. Sem dúvida nenhuma. Tem que ver o seu time jogar em Brasília, jogar em Pernambuco, quer dizer, está faltando, né, aquele endereço do futebol carioca. E o Maracanã é um estádio que já participou de tanta história do futebol carioca e nesse momento não pode haver essa discussão e apenas um clube acabar disputando aí, mandar os seus jogos no Maracanã. Então, eu fico meio preocupado quando surgem essas informações e essa preocupação ela é evidente, porque o tal legado, né? Tanto se fala do tal legado, se gastou-se uma fortuna. Até 2 vezes mais do que se planejou para gastar no Maracanã, e hoje nós vemos esse impasse. Tanto é que aquele impasse de dar esse estádio para que o Eike Batista possa comandar isso já é um absurdo, dos quais eu sou extremamente contra, né? Você dá um Maracanã para um empresário tomar conta dele. Bom, tudo bem, até aí vamos lá. Aí agora você vai passar a administração para um clube só, você privilegia um e o outro fica chupando o dedo. Não dá para entender no Brasil como é que as coisas funcionam. E eu fico preocupado quando isso acontece, porque aí você vai em outros estádios, que também vão ser palco da Copa do Mundo, não tem time para jogar. Quer dizer, hoje nós temos um impasse desse no Rio de Janeiro, e, por exemplo, na Arena Pantanal não vai ter ninguém para jogar. Até a Copa do Mundo ano que vem, ninguém vai jogar. E mesmo pós-Copa, um estádio que vai se gastar quase R$1 bilhão, depois vai ficar a ver navios, porque ninguém vai jogar lá. Esse é o grande problema, né, que nós vamos ter pós-Copa. E realmente nós vamos ter que ver as equipes grandes, alguns empresários também comprando esses jogos para levar para essas arenas, para que elas não se tornem um peso a mais para o Estado, do investimento que foi feito e elas praticamente abandonadas, né?
Então, o que mais me preocupa é isso, né? A gente sempre vem discutindo isso. Quando terminou a Copa das Confederações, a gente até abrindo essa discussão, e é uma das discussões que nós vamos até estarmos fazendo até a Copa do ano que vem, justamente por conta disso. Até que ponto valeu essa escolha do Brasil para a Copa do Mundo ano que vem, para a Copa das Confederações? E lembrar também O que isso nos trouxe? que essas arenas são multiuso, mas são estádios de futebol, né? Agora você tem um Maracanã, uma arena como o Maracanã, e de repente, com esse problema de custo de se jogar futebol no Maracanã, você não ter partidas de futebol no Maracanã. Então, rapaz, é outra coisa, né? Quer dizer, você vai ter que segurar o Maracanã intacto até o ano que vem? Enquanto os clubes do Rio de Janeiro têm que se revezar e jogando no interior do Rio de Janeiro, em gramados que não tem nem condições, estão arrebentando os gramados do interior do Rio de Janeiro para que todos os 4 grandes clubes joguem, porque não tem o Engenhão também para jogar. Eu acho que tem que haver o bom senso, né? E os clubes chegarem a um acordo, porque o Maracanã faz parte da história do Rio de Janeiro, dos jogos, de decisões, né? Então tem que se fazer um consenso e viabilizar o uso do Maracanã para as equipes do Rio de Janeiro. É verdade. Notícias do Palmeiras. O volante uruguaio Eguren, que já treinava com o grupo palmeirense, foi apresentado oficialmente na tarde de ontem e falou em coletiva. Acompanhe. Bem-vindo ao Palmeiras. Elegir Palmeiras para mí no fue difícil por ser un equipo grande, con mucha historia, con jugadores muy importantes que han pasado por aquí y que hace que el interés para mí haya sido de un orgullo muy grande. Así que estoy feliz de estar acá, feliz de estar con ustedes también y esperemos que se cumplan los objetivos para que esto sea redondo y salga todo como esperamos. Físicamente óptimo para jugar, para mí es la mitad de la temporada. He estado en las confederaciones hasta hace una semana, así que mi ritmo de juego está físicamente bien, además con ganas de jugar, que es lo importante, porque pienso que estoy en un nivel como para poder aportar al Palmeiras ahora. Ô, Veloso, e esse Eguren, você acha que vai dar alguma... Eu acho um bom jogador, rapaz, que vai dar uma bela força ali no meio campo do Palmeiras, mas precisava disso, né? Eu acho. Com a volta do Valdívia agora, com a presença do Eguren, eu acho que é um jogador que vai dar mostras que o Palmeiras vem forte nessa Série B. O Palmeiras vem fazendo contratações boas, né? Pontuais dentro da sua necessidade, né? E dentro da sua possibilidade também. Palmeiras, depois dessa parada aí da Copa das Confederações, voltou muito bem, conseguiu uma grande vitória. E acho que o Palmeiras encontra seu caminho na Série B, né? O Valdívia voltando, disposto a jogar futebol mais uma vez, né? Motivado. Então o Palmeiras segue até uma forma tranquila, né? A sua volta à Série A. Espero que realmente consiga, né? Mas acho que pelo elenco que tem hoje, pelas contratações que foram feitas, o Kleina vai conseguir conquistar o principal objetivo do Palmeiras nesse ano, que é retornar à Série A. Ô, Veloso, tem uma notícia aqui importante, né, do Santos. O Santos jogou ontem, e uma notícia importante que a DIS cobra na justiça documentos da venda de Neymar para o Barcelona. Isso aí vai dar o que falar, hein? O braço esportivo do Grupo Som, da DIS, entrou na justiça solicitando que o Barcelona da Espanha e Neymar apresentem todos os documentos referentes à venda do jogador para o clube catalão. O grupo, que era dono de 40% dos direitos econômicos do atacante, acredita que o valor real da negociação tenha sido mascarado pelos clubes. Olha a situação, hein? Fazendo com que o repasse à DIS fosse menor. A ação foi movida no dia 18 de junho. Neymar foi vendido ao Barcelona por 17 milhões de euros, cerca de 49,6 milhões de reais. Deste montante, o Santos ficou com 9,35 milhões e a DIS ficou com 18 milhões, 18,9. E a Teisa, que detinha 5%, recebeu 2 milhões e meio. Muito pouco. Muito pouco. Eu também acho que nesse mato tem coelho. A DIS vem questionando desde a negociação os valores que foram apresentados. E outro problema também é que o Barcelona anunciou um valor e a diretoria do Santos outro. Então eu acho que realmente
ela está cobrando explicações pela diferença do que foi anunciado por uma diretoria e por outra, que realmente a discrepância, os valores são muito diferentes. Eu acho que a situação vai se complicar para o Santos, que imagine só se houver realmente uma tentativa de esconder valores, que feio que vai ficar não só para o Santos como para o Barcelona também. Existe até um problema com o fisco, né? Então, olha a situação complicada que vai ficar nisso daí, hein? É verdade. Porque, querendo ou não, os valores foram pequenos. Pequenos, muito Por abaixo do que por se aquilo esperava que dessa Neymar negociação. representava para o futebol mundial, isso aí é um valor irrisório, né? E o próprio Barcelona, na semana da negociação, chegou a comunicar o valor investido, né, na contratação do Neymar. Então, aonde e está o eram restante do valores dinheiro? completamente diferentes do que a gente tem notícia aqui no Brasil, Então, né? e aonde está o Que restante envolveu desse dinheiro? a negociação do Neymar. Onde foi? E esse é o É o problema que a maior. DIS está querendo saber também. Então, todos nós também estamos querendo saber, porque é difícil, né? É complicado. Vamos a mais uma parada do Rede Família Esporte. Logo após as nossas mensagens comerciais, voltaremos com mais uma parte do Rede Família Esporte.